Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado. Esse programa onde fazemos análise técnica de ações em busca de oportunidades de swing trade. Swing trade, para quem não sabe, é aquelas operações de curto, médio prazo, né? Ou seja, eu espero aqui entre 10 dias, se tudo correr muito bem, até uns 2 meses, para a gente conseguir ter o retorno, ter o alvo atingido dessas nossas operações. Então, se você é uma pessoa que, assim como eu, é apaixonado pelo mercado financeiro, gosta de olhar ações, gosta de dar o tempo inteiro em cima aqui, mas não tem muito tempo para olhar essas ações ou ficar muito tempo em cima, assista este nosso programa, vem com a gente nessa próxima 1 hora, que a gente vai tentar trazer o máximo de ações aqui que a gente conseguir da nossa B3 para fazer uma análise técnica, para tentar passar a minha interpretação, e assim, quem sabe, você consegue aprender um pouco, né? E também, daqui a pouquinho, tem uma oportunidadezinha aí de ganhar um pouco de dinheiro, certo? Para quem não me conhece, sou Jorge Fila, sou analista CNPIP, né, o que me permite estar fazendo aqui, além de tenho várias outras certificações aqui, é uma sopa de letrinhas, né, mas basicamente sou um apaixonado pelo mercado financeiro e trabalho com isso todo dia, certo? É, bom, chega de enrolação, vamos falar do mercado hoje, dia 23, dia 23 de julho, né, quinta-feira, depois de um dia belíssimo ontem, que o nosso índice andou muito bem, né? Nosso Ibovespa aqui andou muito bem. Hoje, pequeno balde de água fria, a parte boa é que não foi tão balde de água fria assim como foi para o resto do mundo, né? É, hoje tivemos um problema global aí, né? Provavelmente, não sei se vocês estão sabendo, está tendo a guerra lá nesse momento entre Irã e Estados Unidos, e um dos braços terroristas lá do Irã, os Houthis lá, eles estão querendo fechar uma outra rota de petróleo, né? Que seria mais no Mar Vermelho ali, né? Começaram a atacar um pouco os navios por ali, os petroleiros que estavam passando por ali. Com isso, o petróleo subiu muito hoje, veio uma ideia de ter inflação mais alta de novo, então os juros no mundo inteiro subiu bastante, inclusive aqui no Brasil, né? Mas tirando esses fatos, assim, eu achei que até o nosso Ibovespa se comportou bem. Ele teve uma queda hoje de 0,46%, né? Depois de aquela alta forte ontem de 2,5%. Hoje ele caiu apenas 0,46%. Sim, a gente ficou com aquele sentimento ainda de jogo da marmota, né? Que nem o mercado financeiro começou a cunhar um pouco esse. Para quem não sabe, o jogo da marmota é aquele fliperama antigo, que é bem clássico, né? Que é um tablado que tu fica na frente com um martelinho esperando, tem os buraquinhos e começa a ir as marmotas, tu tem que dar uma martelada na cabeça delas, né? No caso, o Brasil é a marmota. Quando a gente começa a colocar a cabecinha para fora, vem uma paulada na cabeça e empurra a gente para dentro de novo, né? É o que a gente tem visto geralmente. Hoje, não muito diferente disso. A parte boa é que hoje, pelo menos, foi uma martelada mais leve aqui do que no resto do mundo, e não foi culpa nossa, né? Muitas dessas marteladas que o Brasil tem nos últimos anos aqui, é nós mesmos que estamos se batendo na cabeça, né? Hoje não, hoje foi um movimento mais externo, certo? Mas vamos dar uma analisada aqui no Ibovespa. O Ibovespa a gente pode olhar bem aqui com calma, a gente vê que hoje realmente ele deu essa queda aqui de 0,5% e segurou num suporte que a gente tem falado que ontem foi rompido, né? Uma resistência que foi rompida ontem, hoje vira suporte e segurou, está trabalhando acima. É um movimento que eu acho ainda positivo, certo? Eu ainda acho que a gente pode começar, se a gente conseguir romper agora essa outra região aqui, certo? Que eu vou colocar aqui, é, aí sim a gente vai ter esse movimento altistas que a gente vem falando aí durante ao longo da semana, e a gente está vendo aqui um pequeno movimento altista, que não dá para dizer muito movimento altista, não é muito forte, porque é pouco tempo ainda para a gente prever, mas já tem testes, né? A gente já tem aqui, para quem bem sabe, né, uma tendência de alta é feito pela união de dois fundos ascendentes. Então aqui está o primeiro, vamos desenhar aqui, né? Aqui temos o primeiro fundo ascendente, certo? Aqui o primeiro fundo, aliás, aqui o primeiro fundo ascendente, ou seja, um fundo acima. Quando a gente traça uma linha ligando os dois, a continuação dela seria a tendência de alta, e ela é confirmada com o toque e teste respeitando essa linha, ou seja, aqui respeitou, então seria sim uma tendênciazinha de alta no curto prazo, claro. O problema é que é muito pouco tempo ainda para ser uma tendência de alta, uma tendência fraca, certo? O rompimento desse topo anterior, que a gente está vendo aqui, desencadeia talvez sim um movimento de mais essa outra pernada de alta, que seria muito bom a gente ver, e eu estou otimista com relação a isso, tá? É, claro, essa guerra não pode piorar muito, né, pessoal? Vamos torcer para que tudo se resolva rápido. Mas, enfim,
O movimento hoje foi ruim, mas não tão ruim, certo? Vamos... Os outros índices, né, que geralmente eu trago na segunda-feira, eu dei uma olhada aqui por cima, não teve nada muito relevante para se dizer. Então, podemos sim passar para as ações, certo? Vamos começar pelas ações. Antes de passar pela nossa ronda, né, que justamente o nome do programa é Ronda do Mercado, porque eu tento passar por maior quantidade de ações, eu vou trazer algumas que eu já estava meio que de olho, umas que a gente conversou ontem, né? Primeira que eu vou trazer aqui, que a gente falou ontem, foi a Engie. Opa, Engie com E, né? Senão não vai. Engie da Energisa, a Engie 11, né? A gente falou que ontem esse movimento de alta aqui, forte, né? Poderia estar dando uma ideia de entrada e eu falei, poxa, quem sabe dá para a gente, se você está querendo comprar, né? Que provavelmente vai ter esse movimento altista aqui que a gente estava vendo, tentar buscar um retorno em 49, aqui próximo aos 49,57, para ver se ele volta aqui e depois continua a subir, tá? Teria dado entrada hoje, né? Ainda acima, segurando aqui na média móvel de 200, e aí é só esperar que realmente esse movimento continue, né? Para que ele não frustre esse movimento e volte aqui e perca aqui os 48,55, certo? A princípio, pessoal, eu acho que o problema daqui é só que a gente comentou ontem, né? O problema daqui é que talvez a gente estaria antecipando uma entrada, né? Ou estaria fazendo uma entrada um pouco abaixo, que poderia já ser um retorno do movimento, uma frustração desse movimento forte de alta de ontem. Mas o ponto positivo é que nos dá um risco-retorno aqui que cabe dentro do movimento anterior, certo? Então, se tu entrou aqui perfeito, dá para te entrar aqui, daria para te ter colocado essa entrada aqui também acima da máxima de ontem. O problema que a gente comentou é que o teu stop ficaria ruim, né? O teu stop ficaria muito próximo aqui dessas mínimas para ter o mesmo retorno. A parte boa é que hoje, quer dizer, tu não teria entrado, né? Não teria pego, não sei se é a parte boa ou a parte ruim, não teria pego. Vai ser uma parte boa tu não ter pego se esse movimento for frustrado e ela voltar a cair. Não vai ser ruim se ele continuar a subir, porque tu vai pegar ele ainda aqui, tá? Qual o ponto negativo? É ele ter esse balanço, pegar aqui tua ordem, ter balanço e te tirar. Isso aqui foi comentado ontem, quem quiser saber mais dessa análise, pode retornar para o dia de ontem que vai estar lá, certo, pessoal? Depois de Energisa, a gente também gostaria de trazer aqui, a gente falou de soja ontem, que poderia estar dando uma venda. Foi ontem que a gente falou de soja. Agora já não lembro mais, mas a gente falou algum dos programas aqui para trás, ou ontem. E realmente, né, a gente pode ver que ela deu essa venda, né? O que era aqui? Acho que foi ontem, no programa de ontem que eu falei. A gente comentou aqui soja que ela estava numa tendência de queda, já estava com uma linha de tendência aqui mais deslocada para baixo, certo? Fazendo esse movimento baixista, começando a querer lateralizar. Aqui a gente pode ver que tem um canal bem desenhado, certo? Um canal de baixa aqui. Então a gente consegue ver esse canal de baixa em soja. E ela começou a querer lateralizar, buscou o canal de baixa, né? Quer dizer, a LTB aqui, né? A linha de tendência de baixa que formava esse canal. Ontem ele tentou recuperar e hoje realmente perde essa mínima. A gente falou que a perda dessa mínima aqui, né? Ué, cadê? Aqui, que a perda dessa mínima aqui, desse último fundo anterior, poderia desencadear uma venda. Então, tu poderia ter vendido aqui. Não está nas minhas, não seria uma recomendação minha, eu até meio que já expliquei um pouco por quê. Mas se você vendeu, é uma boa venda, tá? Provavelmente ela vai continuar caindo aqui essa ação e trabalhando a preços menores, né? Hoje ela veio com bastante volume e os outros indicadores aqui também estão indicando venda do papel, tá? Claro, o stop aqui é ganhando máximas anteriores. Por quê, pessoal? Porque descaracteriza o pivô de baixa, que a gente sempre fala. Então aqui, ó, tá vindo, fez um fundo, fez um topo mais baixo que o topo anterior e agora está perdendo o fundo anterior, que caracteriza aqui mais um pivô. Não é um pivô de baixa, porque já está numa tendência de baixa, né? Ela está vindo aqui, esse zigue-zague de queda, né? A gente consegue ver bem isso, tá? Então não é um pivô de baixa, esquece que eu falei pivô de baixa, errei aqui, mas é uma continuidade do movimento de baixa num zigue-zague descendente, certo? Bom, além de soja, gostaria de falar de também MRV, que a gente tinha comentado já algumas vezes sobre uma venda, uma possível venda, né?
de MRV aqui. Eu falei que eu não faria porque justamente tinha regiões... Bom, vamos falar aqui análise de novo, né? Para que quem não acompanhou, para quem não está acompanhando aqui diariamente. Primeiro, se você não está acompanhando diariamente, está perdendo, porque o programa está tendo várias análises. Um pouco a gente tenta passar um educacional também. Venha, acompanhe. Quanto mais conseguir acompanhar, melhor vai ser, melhor tu vai entender o que eu estou falando, mais contexto tu vai ter e mais rápido a gente também consegue passar por mais papéis possíveis, que acho que é isso que todo mundo quer, né? Olhar o máximo de papéis possíveis e ver o que a gente realmente tem as melhores oportunidades no nosso mercado, certo? Então, o MRV também vinha num canal de baixa, né? Também vinha respeitando bem uma tendência de baixa. Aqui, em mês de junho, ele começou a tentar segurar, né? Tentou fugir dessa tendência de baixa, buscou o topo anterior, não conseguiu romper, e aí veio fazer um fundo aqui, veio voltar a testar o fundo, certo? Esse teste de fundo começou a vir com volume, né? A gente vê que os candles vermelhos aqui tem volume, para quem sabe, para quem já está aí do lado, já viu outros programas meus, sabe que eu gosto de acompanhar o volume, então o volume veio forte, isso aqui é um indicativo para mim que tem vendedor, tentou segurar, já voltou aqui de novo, mais volume vermelho, né? Forte, acima da média, e aqui a gente falou, poxa, perdendo essa linha aqui poderia ser uma venda, certo? Que teria sido acionada no dia 13/7. Qual foi o problema que a gente falou? Poxa, pessoal, tem esses fundos aqui que é a mínima da vida, né? Quer dizer, mínima da vida não, né? Mas a mínima de muito tempo, certo? E deixa eu até trazer essa outra mínima aqui, porque agora vai começar a ser relevante, tá, pessoal? Me dá um segundinho aqui que eu vou botar mais linhas aqui, que eu adoro ter linhas no meu gráfico, certo? Mas não deu, vamos de novo. O que acontece que é o seguinte, né, pessoal? Ela começou a perder os fundos anteriores aqui de um fundo que a gente não via perder. Deixa eu só fazer aqui para a gente não se perder na conversa. Aqui, tá. Esse fundo aqui, que foi a mínima de 2025, né? E que foi a mínima desde que a gente não viu ele trabalhar nesses preços aqui desde 2015. A MRV não trabalha nesses preços que ela está trabalhando hoje, tá? Com isso, a gente falou assim, poxa, estava aqui nesse dia, a gente falou, poxa, aqui podia ser venda, né? Então, tu poderia ter vendido aqui, aí ia ficar trabalhando um pouco, e eu falei, poxa, não vou vender aqui, por quê? Porque logo tem essa mínima aqui que podia segurar o preço e eu não queria vender, tá? Acontece que ela foi, buscou, tentou segurar, nem fez muita força e já hoje perde isso aqui também. É um ótimo sinal para quem está vendido, para quem fez essa venda, para quem ouviu o programa, teve coragem, vendeu, agora está indo bem, né? Está andando. Como eu já disse também, dentro do meu site, lá quando a gente vai ter as recomendações, essa aqui não entraria, tá? Eu já vou te ser bem sincero, não entraria como uma recomendação minha propriamente dita, porque não cabe dentro do meu risco-retorno, dentro do meu operacional. Mas eu analisando o papel, eu vi venda, né? Então, se cabe no teu operacional, como eu gosto de falar aqui, se cabe no teu trading system, se cabe dentro do teu risco que tu pode correr, era uma boa venda e está andando, né, pessoal? A gente vê que hoje essa perda aqui, com volume também, indica a continuidade do movimento de queda, tá, pessoal? Então, tranquilidade para quem conseguiu vender MRV, certo, pessoal? Além disso, vou ter que falar dela de novo hoje. Quem lembra aqui que a gente tinha falado em comprar Pine? Recomendei, não, nós sugerimos aqui, tá, por um bom tempo, Banco Pine. Essa aqui me sacaneando, né? Me sacaneando. A gente estava falando que nessa época aqui que poderia comprar aqui rompendo essa máxima aqui em 12/13, né? Nesses dias aqui, depois do dia 8, acho que foi que eu falei sobre comprar. Até tem que olhar aqui que eu tenho anotado que dia que foi que eu falei para poder colocar aqui uma compra acima disso. E ela não foi, né? Eu lembro que até falei, poxa, a gente se assustou que todo o índice financeiro com força, entrando vontade no setor como um todo, e o Banco Pine lateralizando, testando média de 200 e tal, até que ela perdeu média de 200, veio testar aqui embaixo e falei, pessoal, não dá, não vai dar para querer comprar Pine 4, só porque eu falei isso, ela começou a subir, né, pessoal? Ontem eu trouxe de novo, tá? Para se alguém quiser olhar ontem, eu falei, poxa, pessoal, o movimento que ela fez ontem com essa barra forte aqui de volume, fechando na máxima aqui, eu vou dizer para vocês, foi um movimento que me mostrou bastante força do papel.
E que, de novo, né, o rompimento daquela região que a gente estava olhando ontem, dessa máxima aqui, podia ser sim uma compra, mas que eu não faria porque eu estava chateado com o papel, né? Mais uma coisa mais emocional do que outra coisa. Também porque, óbvio, né, eu não tava, já tenho o B3 SA3 aqui dentro das minhas compras, então eu não ia recomendar uma outra do setor é, financeiro. Infelizmente já tinha entrado em B3 SA3, então eu também tenho esse cuidado quando a gente pensa na nossa carteira de recomendações aqui, que teremos no site muito em breve, tá? Tá demorando mais do que eu pensei, estou tendo alguns problemas, mas eu acho que próximo do fim do mês aqui a gente faz essa abertura, tá? Enfim, o que aconteceu? Hoje ela rompeu com volume maior ainda, tá linda, tá linda, hoje foi lindo o que fez, tá, pessoal? Só vamos cuidar realmente essa região aqui de fundos anteriores aqui e deste topo que foi deixado aqui no meio de junho, tá? Vamos só cuidar como é que ela vai chegar aqui. Mas se tu fez a compra, parabéns, tá? Parabéns, eu acho que realmente vai andar. Por que que eu acho que vai andar também? Como vocês bem sabem, eu tenho meus outros indicadores aqui, que também me mostram. Olha o lance, olha que bonito que está sendo aqui realmente o MACD, tá? O MACD é essa linha laranja aqui, tá? Que está o meu mouse em cima. Essa linha laranja, ela cruzou para cima da linha de sinal, que indica a compra, tá? E está tendo uma inclinação maior, ou seja, ela está mais inclinada, mais acentuada, está tendo um distanciamento grande, que a gente consegue notar aqui pelo histograma. O histograma mede justamente o distanciamento da linha MACD para a linha de sinal, certo? E, ou seja, está com cara de vir forte, tá? A gente também está vendo aqui uma tendência já, deixa eu deixar melhorar essa escala aqui do ABV para que a gente possa ver. Está tendo uma tendência também um pouco mais altista no ABV, o que me indica esse volume crescente, tá, pessoal? E como eu falei para vocês, eu gosto de ter minhas entradas com volume, ok? Daria para entrar, tá? Acho que é uma boa ação, já estava de olho nela antes. E vamos lá, né? Já vou aproveitar que eu tive uma solicitação aqui para olhar um papel. Então vamos dar uma olhada em GGBR4, Gerdau, pessoal, tá? Bom, Gerdau subiu muito forte aqui desde no último trimestre aqui de 2025, né? Como muitas ações da nossa bolsa subiram. Para quem não sabe, né, Gerdau é do setor siderúrgico, né? Acho que não precisa nem falar, quem opera a bolsa sabe quem é a Gerdau, né? Aí começou a cair, depois de atingir aqui um pico em janeiro, né? Final de janeiro, começou a cair aqui bem antes, inclusive, da guerra, né? Tu vê que geralmente a gente via quando começar a guerra, final de fevereiro, que começava a ter essa queda acentuada. Aqui ela teve uma queda acentuada, veio testar regiões de topos anteriores, segurou bem, teve uma recuperação em V linda, né, pessoal? Mostrando força no papel de novo, né? E voltando a testar regiões de topos anteriores, tá? O que aconteceu aqui? Ela começou a lateralizar no topo, provavelmente numa distribuição, né? Justamente uma distribuição, tentou romper a máxima, vamos olhar de longe, né? Aqui é a máxima histórica do papel, estamos em Gerdau trabalhando próximo à máxima histórica, o que mostra uma força do papel, tá? Não conseguiu romper aqui, né? Aqui teve esse rompimento em falso no dia 2, e aí perdeu a mínima da lateralização recente aqui, veio testar regiões anteriores e também já voltou em V, mostrando força no papel. Veja aqui o volume, como quando ele sobe, ele vem com volume forte, começou a lateralizar, e olha o que acontece com o volume quando começa a lateralizar. Começou a cair o volume, né, pessoal? Começou a perder o volume, e hoje, nos 2 últimos dias, a gente teve um volume maior comprador, tá, pessoal? Que eu vou te dizer, meu amigo? Olha só, eu tô meio receoso porque Gerdau tem falhado muitos rompimentos, né? Ela tem dado sinais falsos aqui. Se você tivesse comprado aqui, teria tomado fumo porque tu ia ter sido violinado, né? Talvez aqui possa acontecer isso de novo. Mas eu tô bem otimista com o papel. Deixa eu dar uma olhada ali no semanal. No semanal a gente está vendo os fundos ascendentes, né? Fundos ascendentes, a gente está vendo, esse topo aqui não dá para dizer que foi um topo bem muito ascendente, mas ele está querendo ter sim uma força
compradora no papel, tá? O que eu vou te dizer aqui? Vamos trazer agora para o diário de novo. Ó, tá olhando aqui para compra, eu acho que dá uma compra, tá? Eu acho que dá uma compra. Rompimento da máxima de hoje. Bom, para ser mais seguro, eu compraria rompendo a máxima aqui do dia 2/6, tá? Que é um pouquinho mais acima. Eu compraria acima de 24,65 aqui. Se rompesse 24,65, eu iria nessa compra, tá, pessoal? Agora, tem que esperar romper, tá? Espera romper. O stop, claro, o melhor stop seria abaixo da região de lateralização, aqui em 22,45, abaixo de 22,45. E aí tu ia ter que ter um alvo, quer dizer, eu ia ter que ter um alvo, tu não sei como é que tu opera, né, teu risco-retorno, mas eu sugeriria que, se para ter um risco de 8, 9%, buscar pelo menos 13% de parcial e 22% de alta no papel para saída, né, saída total, alvo final da tua operação. É um pouco esticado? É um pouco esticado. Acho que podemos trabalhar isso depois? Acho que podemos trabalhar isso depois. Por quê? Porque se ele realmente começar a trabalhar aqui acima, o que a gente veria, né? A gente veria que isso aqui pode ter sido um fundo, aqui pode ter sido uma bandeira, uma flâmula. Eu não gosto de ver isso aqui como uma bandeira flâmula, porque, de novo, né? Quando a gente olha aqui o mastro tem que ser bem inclinado. O mastro seria isso aqui, e a bandeira seria... Vamos lá, hoje eu tô educacional aqui. Seria isso aqui, tá? Então a gente tem uma bandeira primeiro muito curta, né? E um mastro um pouco inclinado, talvez, né? Mas o que seria um mastro bandeira? Se fosse um mastro bandeira, ele fala que o rompimento do topo da bandeira, né? Dessa linha aqui que faria a bandeira, replicaria o mastro depois, tá? Tem um movimento de replicação de mastro. Então ele teria força para chegar até os 28,66 aqui, pelo menos, se tu visse aqui como um mastro bandeira ou alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Mastro bandeira é uma figura de continuação, tá? Então, tá ok, eu acho que pode chegar até lá. Mas e aí o que eu faria? Se começar a subir, eu traria justamente uma stop, depois de estar aqui, eu traria uma stop para essa região aqui, para esse fundo aqui, tá? Depois que começar a subir, sem problema. E aí tu pode até, inclusive, fazer uma parcial mais cedo, se tu precisar, ou tentar ter a saída aqui no alvo da bandeira, ou a saída total aqui nos 27,91. Mas ok, tá? Eu vou te dizer que eu fico meio assim de comprar, justamente porque eu já vi essa falha muito grande aqui. Mas como a gente está vendo aqui no movimento mais amplo, ela está fazendo fundos maiores, ela tem médias apontando para cima, ou seja, uma tendência altista, sim, tá? Segundo as médias, né, de curto prazo. E os outros indicadores aqui eu não vou nem olhar porque não está muito bom, tá? Não tem nenhum que está me dizendo assim, ó, realmente, né? Vai junto, vai com a compra que está indo. Não tem, tá? Então, mas é isso aí, tá? Eu vou até colocar aqui, porque eu vou olhar com calma isso aqui. Daqui a pouquinho tu vai até me dar uma ideia para ter uma recomendação. Muito obrigado. Veremos como é que vai, veremos se cabe, veremos como é que eu tô, porque daqui a pouquinho vai ficar muito comprado, tá? No momento, para quem não sabe, eu tô com acho que 2 de compra e 2 de venda nas minhas recomendações, tá? Enfim, era isso que eu tinha. Agora, meu Deus, já passou 24 minutos. Podemos começar a nossa ronda, né? Na última a gente tinha terminado, a gente estava fazendo hoje ordem alfabética inversa, né? Então nós tínhamos terminado em Sanepar. Sambi a gente analisou 2 vezes seguidas já, então não vou nem analisar direito. Quer ver Sambi 3? Olha ontem. Mas aqui a gente estava vendo uma possível compra, vou colocar aqui na tela, tá? A gente estava vendo uma possível compra aqui no rompimento de 13,31. A gente está vendo um aumento de volume em Sambi, a gente está vendo um maior interesse logo, né, em Sambi, então ela pode realmente romper aqui e dar uma continuidade de movimento. Como eu já falei, eu fico meio assim porque tem muitas regiões de briga aqui até atingir o meu alvo, e esse stop aqui onde está não é o mais ideal, tá? Porque ainda está dentro de uma região de lateralização, eu gostaria de ter um pouco mais de segurança com relação a essa operação. Mas enfim, não estamos aqui para ver Sambi,
Quer ver com mais calma? Olha ontem, tá? E ontem. Próximo que a gente tem é Nubank, roxo 34. Nubank é também do setor bancário, né? Vamos olhar aqui, Nubank é uma máquina também, né? Vem subindo forte aqui desde 2023, né? Ele veio para a bolsa em 2022, caiu e desde então recuperou, começou a subir. A partir de 2024 ele começou a atingir um topo e aí perdeu um pouco o movimento de alta mais forte. Teve uma correção aqui em um prazo mais longo, né? Foi essa queda aqui até achar esse outro fundo e aí depois voltou a subir. Agora deixa eu até dar uma olhada aqui se foi com, vamos colocar aqui, voltou a subir mais ou menos com da mesma força que estava vindo desde 2023 aqui, tá? Então, de 2023 a 2024 ela subiu 410% e desde 2025, quando comecei o movimento de alta, que eu já estou carregando suportes aqui, não é para isso, foi 73%, né? Mas e o que aconteceu, pessoal? Lembra, né? Então, se isso aqui, vamos olhar no semanal para tentar explicar, aqui é um movimento de alta, né? Então, veio uma correção, esse movimento aqui de queda aqui no final de 2024 até meados de 2025, e aí depois deveria fazer um topo acima do topo anterior para ser uma alta, né? Para ser um movimento de zigue-zague de alta. O que aconteceu? Chegou no topo anterior aqui, né? Em 2026, segurou, e não teve força para cair. Então começou aqui o que seria talvez uma lateralização, né? Um movimento mais lateral primário, uma tendência primária lateral, que eu não posso dizer mais tem tendência de alta, com uma tendência secundária de queda dentro desse movimento, certo? O que aconteceu? Essa tendência secundária foi quebrada recentemente. Meu Deus, como ficou ruim aqui de enxergar. Teve essa tendência quebrada aqui em junho, mais precisamente aqui no dia 17, né? Então aqui está a LTB desenhada da tendência secundária de alta, de queda que estava vindo, e aqui rompeu essa tendência secundária de queda, começando a ter um movimento altista de novo, né, pessoal? Então, se nós for olhar no longo prazo, a ideia é justamente tentar buscar os topos lá em 15,80, pelo menos, ou pelo menos esses topos aqui, fundos anteriores, em 13,43. É aqui que nós estamos com a mira, tá? A gente tem aqui a média móvel de 200 também, tá? O que a gente viu? O que a gente começou a ver? Então, vamos lá, né? Então, vamos pegar só o movimento altista. Então, ele veio, fez um topo, fez um fundo, fez um topo mais alto que o outro, então tá ali, veio testar a LTB e aqui começou a querer fugir, estava querendo voltar para dentro da LTB, mas recentemente aqui a gente consegue ver um movimento de é muita linha, mas a gente vai se entendendo, tá? Deixa eu tirar essa daqui, só para que todo mundo veja. Então, aqui a gente tem um movimento que seria, digamos, mais uma lateralização, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui assim a gente consegue ver bem. Ele veio lateralizando, tentou perder essa tendência, esse canalzinho de alta que ele estava, da tendência de alta secundária que a gente viu que entrou. E agora o que acontece? Tentou voltar para cima, tentou romper essas regiões de máximas anteriores. Está tendo uma certa briga, né? A gente olha aqui um candle de indecisão, um doji aqui, né? Hoje um movimento baixista, mas com pouco volume, tá, pessoal? O que eu vejo para o papel, tá? Eu vejo se eu romper aqui essas máximas de hoje, ela pode voltar para esse canal de alta e vir buscar realmente o topo do canal de alta aqui, né? Essa linha que seria o topo do canal de alta. Tem aqui a média móvel de 200. O que seria o ideal, tá? Então, podemos fazer uma compra? Poxa, dá para fazer uma compra, né? Daria para fazer uma compra no rompimento da máxima de hoje. Onde é que estaria teu stop? No fundo desse canal de lateralização aqui, né? Porque ele pode começar... O que acontece? Se ele não romper, o que vai acontecer? Ele vai lateralizar, né? E aí na lateralização ele pode voltar a romper aqui para ter um movimento de alta mais atrasado, né? Não tão rápido quanto a gente queria, mas dá o movimento que a gente quer igual. Ou ter um movimento de queda, né? Romper para baixo aqui, daí... Então vamos lá, pode entrar numa tendência de lateralização, caso não rompa aqui. Esse movimento de lateralização depois pode ser rompido numa tendência altista ou baixista,
Se for a tendência altista, tá ótimo, que estaria dentro da nossa visão de compra aqui, né? Que tu teria comprado. Se for o movimento baixista, no que perde aqui, a gente seria estopado, né? Basicamente é isso. O que acontece? Acontece que nós temos um grande problema que todos os meus alvos estão fora aqui já dessa região aqui. Vamos trazer para ser mais preciso, uma região de topos anteriores aqui e da média móvel de 200. Então, eu, Jorge, não faço porque não cabe para minha operação, tá? Onde eu quero colocar o meu stop, para quanto eu tenho que ter de alvo, caso eu seja estopado, não cabe. Para mim não fica bom, tá? Então eu não fico dentro dessa operação. Acho que vai subir? Acho que vai subir. Queres fazer essa compra? Ok. Está dentro do teu operacional? Faça. Cuide da sua gestão de risco, né? Se tu vai fazer uma compra sem ter gestão de risco, para e pensa. Não faço. Analisa, estuda um pouquinho, cara. Isso aí, gestão de risco vai ser o diferencial se tu vai ter ou não um retorno no longo prazo das tuas operações. Ok, pessoal? Enfim, é isso que eu tenho para falar de Roxo 34. Eu estou vendo um movimento mais altista para ela. Acho que vai romper essa lateralização e vai voltar e vai entrar de novo nesse canal de alta. E aí é lua para Roxo, para Nubank, para quem está dentro do papel, segura. Para quem não está, assim como eu, vamos acompanhar de longe, certo, pessoal? De perto, na verdade, né? Mas de fora. Depois temos Home na nossa sequência, Home 3. Home 3 a gente está com uma sugestão de venda que está andando bem mais ou menos, né? Mas está andando, está positivo aqui pelo menos, né? Como a gente analisou, Home 3 ela vem numa tendência baixista aqui de muito longo prazo, né? A gente consegue ver bem, vamos trazer o semanal, talvez fique mais claro isso. Né? No semanal a gente consegue ver aqui essa tendência baixista aqui desde 2023, certo? Vem caindo aqui desde 2021, na verdade, a gente vem esse movimento mais em queda, mas caindo, lateralizando, né? Cai, lateraliza, aqui ó, caiu, lateralizou, mas sempre fazendo topos mais baixos, né? E aqui nós estamos olhando semanal, tá, pessoal? Então uma tendência forte. Até que ela teve uma tendência bem forte de queda, mais acentuada aqui recentemente. E aí chegou no momento que ela começou a perder essa tendência, aqui eu estou no diário já, tá? Começou a perder essa tendência de queda numa tentativa de lateralização aqui entre 6,25 e 5,90, tá? Que a gente viu? A gente viu, realmente ela tem lateralizado bastante, né? Então, se ela for lateralizar, beleza, mas se ela perder essa lateralização, como esse movimento é muito acentuado, pode voltar a ter esse movimento acentuado retornando para dentro desse canal. Então, realmente deu essa venda, né? A gente viu que assim que ela começou a ter esse volume, vamos olhar aqui o volume para a gente ter uma ideia, né? A gente vê que esse volume estava aumentando já, né? Quando começa a vir os candles maiores aqui, então se a gente for trazer os outros indicadores aqui, o OBV principalmente, que é o que a gente vai fazer para analisar volume, te vê que ele realmente está rompendo aqui uma região importante que segurou muito tempo aqui o OBV, então está vindo com um volume mais baixo, certo? Hoje está tentando voltar acima, mas está caindo. Momentum também perdeu tendência, né? Então a ideia era que ele realmente fosse aí, principalmente, né, MACD cruzou abaixo a linha MACD cruzou abaixo da linha de sinal. Então, voltando para dentro do canal, tá? Vamos lá, vamos trazer aqui para cima de novo. Voltando para dentro desse canal aqui, seria o ideal, que aí sim ele vai vir buscar o fundo aqui e poderia dar o nosso alvo primário aqui, tá? O alvo de parcial para gente. Ele está brigando um pouco, hoje foi uma briga que eu não gostei muito, certo? Candle de hoje aqui, ele chegou a cair, voltou, fechou aqui na abertura, nas máximas, é um doji isso aqui, mas é um doji que eu não gosto, é um doji que tem um comprador ganhando. Se nós for olhar no intradiário, a gente consegue uns 60 minutos aqui, vamos ver cadê hoje. Hoje está aqui, então a gente tem... Não, a gente tem os volumes de hoje foram mais volumes vendedores, então tá, então não me assusto tanto. Mas realmente, tá, eu quero ver esse preço abaixo dessa linha aqui, tá? Quero ver o preço abaixo da linha. É isso que eu quero. Aí eu fico mais tranquilo.
até lá eu não fico tão tranquilo assim com essa sugestão aqui de venda que a gente tinha falado, né? Mas enfim, se você vendeu, por enquanto tu tá bem, tá? Segura que por enquanto tá bem. Se tu não vendeu, daqui a pouquinho até pode ser que dê essa oportunidade de venda, mas vamos com calma, porque se daqui a pouquinho ela começa a vir com volume também aqui para cima, pode ser que assuste um pouco, né? Pode ser que ela dê uma oportunidade mais para frente. Mas Roma era isso, né? Eu acho que realmente vai ter essa continuidade de queda. E vamos lá, vamos para as próximas. A próxima é Localiza Rente 3. Aqui a gente vê, poxa, Rente 3 tá... A gente vê um movimento que ela vem lateral, ela veio muito forte, né? Desde 2016, aqui ela chegou a subir 1000% de 2023 até 2020, de 2016 até 2020 aqui, né? Até 2021, 5 anos aqui. E aí ela começou a lateralizar aqui nessa região de topos, né? Na região de topo de todo aquele movimento. Então vem lateralizando, vamos lá, 5 anos subindo 1000%, tudo bem ficar 3 anos aqui de distribuição, né? É ruim para quem está no papel, mas tá ok. Imagina, já ganhou 500%, vai fazer o quê? Agora, quem entrou nesse meio aqui já não está tão feliz, né? Enfim, ele começou a lateralizar realmente aqui, né? Busca regiões mais baixas, começa a trabalhar numa região mais intermediária para baixa, sobe de novo, volta a testar as máximas históricas, não consegue romper, volta a trabalhar nessa região mais próxima, volta a testar a região de máximas, não consegue, volta abaixo, até que perde as mínimas aqui que ficou trabalhando desde 2021, certo? Quando é que ela perde? 2024. E aí começa a ter um movimento mais de queda, não naquela forma de cai e lateraliza, né? Então, caiu, caiu, lateralizou, né? Caiu, lateralizou, aqui conseguiu voltar, lateralizou nessa região, nessa mesma, que coisa, nessa mesma região que lateralizou antes, agora começou a segurar nos fundos aqui anteriores, mas eu nem considero muito aqueles fundos anteriores, começou a segurar aqui em 2025, começando sim a ter, dentro dessa lateralização, um movimento secundário aqui altista. Onde é que eu vejo isso? Ligando os fundos ascendentes, eu consigo ver esse movimento altista. Vou até atualizar aqui um pouquinho, né? Aquela coisa toda. Tá aí, né? O movimento altista do papel, que trouxe o papel em 2026 a trabalhar nessa região intermediária aqui, que era uma região forte de resistência aqui, né? Desde 2021 até 2023 aqui, certo? Aqui a gente vê que ela trabalhou sempre abaixo disso, quando rompia, segurava, né? Servia como um suporte, e quando rompia para baixo, servia como uma resistência aqui, 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 tudo resistência ou suportes, né? Então, testou ali de novo, fez o que seria um topo duplo aqui sim, né? Não conseguiu ficar acima, rompeu a tendência de alta que estava, a LT, a linha de tendência de alta que estava vindo desde 2025 aqui, né? Essa tendência secundária de alta desde 2025, e aqui começa a ter essa tendência baixista, certo? Essa linha está aqui foi porque eu tinha feito uma recomendação, mas ainda não foi quando o programa estava rodando, então desconsiderem isso, tá? Mas era uma recomendação de venda justamente aqui, né? Quando perdeu esse fundo aqui, o papel teimou um pouco para ir, mas tá indo, tá? Então vamos lá, ela realmente está numa tendência, deixa eu tirar isso aqui que não tem mais sentido estar aqui. Vamos colocar isso aqui em pontilhadinho para não atrapalhar a nossa leitura. Isso aqui também em pontilhadinho para não atrapalhar muito a nossa leitura. E vamos desenhar essa tendência baixista que a gente tem no papel aqui, certo? Olha que lindo, né, pessoal? Então ela faz aqui esse topo, vem, faz um fundo, faz um topo menor, mais baixo que o topo anterior. A união deles faz uma linha de tendência de baixa, que foi confirmada no terceiro toque. Respeita bem, né, pessoal? Aqui também testou junto à média móvel de 200, então ela está nesse movimento baixista, vem perdendo fundos importantes, né? Que a gente já viu aqui, essas regiões de suporte e resistência, onde é que foram formadas. Essa região de fundo anterior aqui também acabou sendo
perdida, tentou segurar um pouco, mas foi perdida, segurou 2 vezes aqui e foi perdida. Essa foi a minha briga, isso foi o que complicou mais um pouquinho a minha venda, que demorou um pouco para andar a minha venda, né? Que eu tinha sugerido antes. Mas agora ele está andando, um movimento forte de queda. Ontem e hoje, querendo mostrar força compradora, né, pessoal? Chegou numa região aqui que não é nada para mim. Não era para ser. Ah, não, é assim, ó. Olha só como é que é, né? Como é que existe uma certa memória de preço. Eu sou meio cético com relação a isso, mas o que eu vou fazer, né, cara? Não adianta eu ser cético se acontece, se acaba segurando muitas vezes, né? Então, não adianta ser cético muito, né? Tem que jogar com a regra, com os fatos. Então, a gente tem aqui essa região de fundos aqui, né? Que segurou nessa região aqui intermediária, que segurou aqui. E ontem e hoje começou a segurar de novo, né? Essa região aqui, a gente está vendo que existe uma força compradora. Hoje ele faz um candle martelo, né, pessoal? Como se fosse aqui um martelo. No fundo, com volume, isso me parece. Eu não opero só padrões de candle, tá? Não opero só padrões de candle. Mas se você opera só padrões de candle, é um ótimo sinal, porque ele está com volume aqui, segurando uma resistência, certo? Que pode estar sugerindo o quê? Sugerindo que o papel vá pelo menos voltar a buscar a região da LTB, tá? Voltar a testar a região da LTB. Como é que seria? Comprando, vencendo a máxima de hoje para tentar trazer aqui. É um trade curtíssimo, tá? Curtíssimo, curtíssimo. É um trade que eu não gosto muito de fazer, mas aqui teria o quê? Tu pode operar o candle, certo? O que seria operar o candle? É o que eu falei, rompendo a máxima e o stop abaixo da mínima, certo? E aí tentar trazer até essa região aqui, provavelmente vim testar aqui se der sorte aqui os 39,17 aqui, regiões de topo fundos anteriores. Mas o que acontece para mim, por que eu não opero? Primeiro, porque eu acho que às vezes operar candle um pouco mais arriscado, certo? Só se eu tiver muita oportunidade, assim, tiver muito dinheiro em caixa para poder fazer um tipo de operação assim. E dois, que tu vê que não tem o meu risco retorno ainda, né? Ela precisaria subir mais do que a linha de tendência de baixa aqui para realmente me dar. Ela precisaria romper essa linha de tendência de baixa para me dar o meu alvo. E aí eu não me sinto confortável em fazer essa operação, tá? A parte boa de fazer operações assim é que geralmente elas também vão te dar um retorno mais rápido, né? Elas são operações mais curtas. Quando tu opera um candle, geralmente é uma operação um pouco mais curta. E um candle de reversão realmente poderia estar mostrando isso. Eu não vou fazer, mas fica aí, né? Fica aí o comentário. Se tu quiser fazer, eu acho que pode ser uma boa, tá, pessoal? Certo? Depois de localiza, peraí, a gente tem Petro Recôncavo, tá? Deixa eu só anotar aqui um negocinho aqui, peraí, o que eu olhei antes aqui? Tá. Isso aqui. A gente tem Petro Recôncavo, tá? REC V3 petroleira, né? Pô, para quem não sabe aqui, Junior Oil aí, nossa, acho que é Junior Oil. Mas enfim, setor de óleo e gás, talvez está sendo muito beneficiado por causa da guerra. O preço do petróleo hoje bateu o preço do Brent, petróleo Brent, né? Bateu $100 o barril, o futuro dele. Então, tá tenso e com isso ela consegue ter um pouco de ganho também aqui, né? A gente pode ver que recentemente ela rompeu uma LTB. Vamos tentar analisar aqui no mais longo prazo, né? A gente vê que apesar ela assim, diferente, por exemplo, de PetroRio, que eu acho uma das junior oils aí melhores que a gente tem na nossa bolsa aí, né? E Petrobras também, que uma gigante nossa aqui, as duas foram muito bem e estão muito com preço bons assim, né? Estão com tendências altas, estão próximo das máximas. Petro Recôncavo não, né? Petro Recôncavo, a gente vê que desde 2023 ela vem só vem fazendo preços mais baixos, certo?
ela não consegue subir. Ela está comprada desde 2023, talvez não foi a melhor escolha de petroleira para te botar, né, da setora Ligas. Mas enfim, ela vem caindo, né, vem resistindo em regiões, vem trabalhando bem em regiões de preço, né. Então, por exemplo, esse topo aqui foi numa região de fundo anterior, né. Aqui, se a gente quiser desenhar, existe também uma outra regiãozinha aqui, um pouco mais fraca aqui, que eu vou colocar até pontilhadinho para a gente ver, mas que segurou aqui nessa região aqui, início de 25, perdeu, voltou, testou de novo essa região de topos aqui, que eu vou colocar um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais próximo aqui desse topo. Então, perdeu, voltou a testar uma região de fundos bem anteriores aqui, lá de 2021, né? Voltou a subir e já caiu também aqui aqui não é uma recuperação em V, é o oposto de uma recuperação em V, né? Porque foi rápido de novo para voltar a cair. Coincidentemente ou não, foi quando a gente aqui estava um pouco mais tranquilo com a guerra, né? Então, quando começa a guerra, aqui lá aqui que começa a guerra, né? Por aqui, por essa região, a gente vê que ela tem uma força para subir, né? Talvez por causa do petróleo, essas coisas todas. Quando tem uma acalmada na guerra, com uma queda dos preços do petróleo, ela caiu forte, PetroRecôncavo, caiu bem mais do que tinha subido aqui, né? Também tem outras coisas, tem falta de interesse, tal. Chegou a regiões de fundos anteriores, começou a segurar, e agora voltou a guerra, né? Voltou a ter estresse com o preço do petróleo, digamos assim, não precisa ser guerra, mas o estresse com o petróleo em si, e ela voltou a subir e rompeu essa tendência de queda recente aqui, né? Essa tendência secundária de baixa que a gente está vendo no papel. Ontem bota um candle muito forte, né? A gente vê aqui um candle quase um urubozu aqui, fechando nas máximas também, porém sem volume, né? Porém sem volume. E hoje ela não chega a testar aqui a média móvel de 200, mas faz um candle feio aqui, tá, pessoal? Isso aqui pode ser uma estrela cadente, que a gente chama, né? Como se fosse um martelo, só que no topo aí é uma estrela cadente, quase uma estrela cadente aqui, tá? Com volume também assim, maior do que os volumes de alta, então tá me mostrando que tem mais vendedor que comprador. Me assusta um pouco, tá? Porque era para estar com mais força ainda, porque o petróleo subiu e tal, era para estar com força compradora e não está. Então, o que eu vejo aqui, tá? Eu vejo, claro, ela está num movimento que saiu do movimento de baixa, então não pode dizer que ela está no movimento ainda nessa tendência de baixa, mas não está no movimento altista. Não, talvez, se tu quiser dizer não, mas não tá. Tá querendo fazer um movimento altista, vamos colocar assim, tá? E hoje deixa um candle aqui assim que não é tão bonito, que pode ser um candle de reversão desse movimento aqui, desses dois candles fortes, para tentar voltar a buscar essa região dos 10,27, certo? Acho que vai voltar aqui? Acho que não, né? Se nós estamos com petróleo a 100 reais o barril, por que ela vai voltar aqui embaixo, né? Se a gente já viu que ela se recuperou bem, ela andou bem quando o petróleo estava alto, não acho que ela vai voltar aqui, né? Agora, analisando graficamente, só tecnicamente, que é o que eu tenho que fazer aqui, é o que pode estar me indicando esse candle aqui. Pode ser que amanhã ele ignore completamente esse candle, né? Abra acima dele já, acima da média móvel de 200 aqui, e aí sim, né? Aí vai ser um movimento, aí é um claro indício de que o movimento vai ser altista para buscar aqui os 2,77, tá? Mas hoje eu não diria isso, tá? Hoje eu até ficaria com medo. Porque esses dois candles aqui são volume baixo, subiu forte, mas sem volume, e hoje caiu aqui e faz um candle com bastante volume. Então, com volume maior, né, pelo menos. Não estou tão otimista para o papel, tá? Apesar da guerra e do petróleo estar subindo, eu não estou tão otimista para PetroRecôncavo. Se você está comprado em PetroRecôncavo, fica, né? Fica ainda. Eu não sei porque eu estaria comprado em PetroRecôncavo, mas fica nele ainda. Talvez aqui tu poderia ter comprado, nesse comprimento aqui, ok? Mantém, mas fica de olho justamente no dia de amanhã o que vai acontecer, tá? Se ele perder a mínima de amanhã aqui, já começa a ficar feio, né? Pode deixar o teu stop aqui abaixo desse fundo aqui em 10,12, 10,13 e vamos ver o que acontece daqui para frente, tá? Depois de PetroRecôncavo, a gente tem Redditor, certo, pessoal? Redditor é uma tristeza, né? Uma tristeza que eu tenho também, porque é uma ação muito boa, certo?
tem aqui, se tu for desenhar bem, existe aqui uma tendência primária de alta, certo? Uma tendência primária de alta desde 2023. A partir de 2025 a gente vê uma aceleração dessa tendência de alta, então a gente pode ver aqui que existe uma... Até, vamos tentar deixar aqui assim para ficar mais... Aqui a gente consegue ver, tá? Tem essa tendência aqui que está bem mais inclinada, então é difícil de ver aqui, né? Tentar limpar um pouco. Depois a gente volta com as linhas. Bom, vamos lá, né? Então aqui a gente tem uma tendência de alta, que é feito por aqui, que tá, aqui a gente replica e tem um canal de alta, que a gente pode dizer, e dentro desse canal de alta a gente viu que ela intensificou essa alta em 2025, certo? A gente consegue ver que ela vem bem, ó, aqui dá para ver bem, né? Semanal, talvez a gente consegue ver bem. Então no semanal ela tá vindo aqui, respeitando esse topo, esse fundo, esse canal, né? Bate no fundo do canal, bate no topo do canal, bate no topo do canal, bate no fundo do canal, bate no topo do canal, não chega mais no fundo do canal. O que isso aqui está me mostrando? Que ele começou a ter mais força ainda e começou a ter uma tendência altista mais inclinada, certo? Então, isso aqui a gente está dizendo, acelerou a tendência altista, tá? E aí, o que a gente viu? A gente viu que ela começou a brigar numa região de topo aqui, né? Topo recente. E aí, o que ela fez? Ela não teve mais forças para subir, ela começou a lateralizar aqui, vou até trazer o quadradinho aqui, que às vezes a gente consegue deixar melhor essa lateralização. Aqui, ó, começou a lateralizar nessa região aqui, tá? Perfeito? Perfeito. Tentou vencer o topo aqui algumas vezes, não conseguiu, até que, pô, não tem que fazer, aí rompeu realmente o fundo da lateralização, e aí começou a fazer o quê? Vamos ver aqui os topos, vamos ver os topos, né? Começou a ter topos menores, né? Topos menores e fundos menores. Então, topos e fundos descendentes, que é uma tendência de baixa. Então, dentro da tendência primária de alta, estamos numa tendência secundária de baixa do papel, certo? Quantas tendências a gente tem? Pô, geralmente 3, tá? Primária, secundária e terciária, mais que isso aí começa a enrolar muito, né? Mas vamos lá. Por que eu disse que temos até 3? Porque justamente, pô, a gente está num canalzinho aqui de baixa, dentro dessa tendência secundária de baixa, a gente tem aqui o que a gente pode ser uma lateralização, quase com um movimento, quase querendo fazer um movimento altista, uma tendência terciária, certo? Para buscar esse topo aqui, que é a LTB da secundária, que vai trazer até a LTA da tendência primária. Viu que lindo, né, cara? É lindo, é lindo mesmo essa história aqui, né? Tudo desenha assim. Agora tem que ver se acontece mesmo, né? O que nós estamos esperando em Redditor? Estamos esperando testar de novo a LTB, essa lateralização, testar de novo essa LTB da tendência secundária, né? E ver se ela vem testar a linha de tendência primária que vem desde 2023, tá? Então, o que eu estou vendo para o papel aqui agora? No momento, nada, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa, quem vê muita coisa não vê nada, certo? Se eu for olhar agora, ela teve um forte movimento de queda ontem, né? Movimento forte de queda, com bastante volume expressivo. Ele estava querendo ficar acima de regiões de topos anteriores aqui, dessa lateralização mais recente, né? Como se fosse... Aqui, deixa eu apagar todas essas linhas aqui. Peraí, antes deixa eu desenhar aqui a primeira linha que eu quero desenhar, para que a gente entenda. Tá, agora vamos apagar essas outras linhas, para a gente ficar mais claro aqui. Então, o que acontece? Ela estava naquela tendência secundária de baixa, e aqui ela começou meio que querer... Quando aqui, vamos tirar aqui. Aqui ela estava querendo fazer uma tendência terciária de alta, certo? Não uma lateralização, uma tendência terciária de alta, rompendo regiões de topos anteriores, né? Querendo subir e tal, aquela coisa toda. A gente sabe que tinha aquela linha aqui de tendência secundária de queda, então essa tendência terciária de alta ia querer romper a tendência secundária de queda para não estar mais em queda, certo?
Porém, aconteceu que não foi isso que aconteceu, né? Não conseguiu. O que que o mercado fez? Aqui. O mercado veio no dia 21/7, um candle bem forte de queda, rompeu a LTA aqui, que estava essa LTA terciária aqui, que poderia ser, né? E aí, pô, dali em diante, isso aqui sumiu, tá? Então, a gente pode tirar isso aqui daqui, a gente vê que ela está em queda, ele está numa lateralização, está respeitando a tendência secundária de queda aqui que a gente está vendo, o papel está nisso. Ontem tentou subir, não conseguiu chegar nem na metade do candle anterior e hoje já perde a mínima de ontem. Tá me indicando mais venda, tá? Mas aí tem já esses fundos aqui embaixo que pode segurar. Então, mas talvez o caminho dela seja testar primeiro esses fundos aqui em 32,70 e depois ir testar aqui pelo menos a tendência primária de alta, que é essa linha aqui que está destacada aí para vocês, tá? No momento, eu acho que não tem nada a se fazer em Redditor, tá, pessoal? Eu esperaria alguma definição ou para cima ou para baixo aqui, né? O que eu quero fazer de verdade em Redditor? Eu quero ver ela romper essa tendência secundária de queda aqui que a gente falou, né? Só que vai demorar um pouco para daí sim ela retomar o movimento primário de alta e aí a gente vê para tentar comprar. Ó, o que fez aqui? Bom, pessoal, já temos 58 minutos aqui de programa, né? Acho que já dá. Deixa eu só ver o que seria próximo aqui, ver se tem alguma coisa rápida para a gente olhar. Pô, seria. Vamos olhar Irani, porque não tem muito o que falar, né? Irani tá lateral, pessoal. É isso que eu tenho para analisar aqui, Irani. Mas vamos ver aqui, tá? Irani, o que acontece, pessoal? Irani, como a gente falou, né? RANI 3, celulose, vem no movimento altista desde 2025, aqui do início de 2025, mas numa lateralização mais forte aqui, sem uma tendência muito definida num canal mais alto. Recentemente, né, depois aqui de 2025, que ela veio lateralizando aqui nesse topo, rompeu, tentou botar uma tendênciazinha de alta, não conseguiu, começou a fazer topos menores, desabou, começou a trabalhar, lateralizar num range mais curto, aqui entre 8,80 e entre 7,70 e 8,10 aqui, um range bem curto até eu diria, tá? Vou até atualizar essa linha aqui para colocar mais abaixo, tá? Isso aqui. A parte boa é que ela aqui, mesmo dentro desse range curto, ela tem ainda uma região intermediária aqui que ela gosta de segurar, que está aqui o mouse traçando uma linha aqui em 7,85, certo? E ela tá segurando acima disso, certo? O que acontece? Eu acredito que ela vai continuar lateralizando, certo? Que ela não vai para lugar nenhum daqui, acho que é isso que tem acontecido com o papel. Então não vejo muito o que se fazer. O que eu vou querer ver? Eu vou querer ver ou ela rompendo essa mínima aqui em 7,61, que eu acho que está mais longe, certo? Ou principalmente romper essa máxima aqui para ver se ela começa a ter força para subir, para voltar a subir. O problema rompeu a máxima, ela vai ficar de novo com a média móvel de 200 já na cara dela aqui, que talvez vai segurar. Já tem essa região que a gente viu que segurou bem aqui atrás também, que também pode segurar. Então tá difícil fazer alguma coisa em Irani no momento, tá, pessoal? Tem que esperar para ver. Eu não faria nada Irani. Se tu tem Irani, tá difícil para ti, cara. Tá difícil, é uma coisa que tá triste mesmo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com ela, cara. Vamos esperar, vamos torcer para que rompa, né? Para que ela saia um pouco desse lugar que ela tá aqui. Olha como ela tá com. Olha as bandas de bola, que coisa feia que tá, ó. Consegue ver como ela tá espremida aqui, ó. Poxa, cara, aí fica difícil, né? Quer dizer que não tem volatilidade. O volume baixo, pior ainda, né? Quer dizer que tá sem volatilidade, sem interesse. Tá difícil, tá difícil. Irani, eu não sei, não faria nada, tá, em Irani. Tá, vou olhar o último agora. Rumo, Rio 3. Uma ação aqui de transporte, né? Principalmente muito ligada ao agro, tá? Inclusive ela tá dentro do setor agro, porque transporta grãos e tal, bastante do business dela é esse. Então, lembra que a gente fala aqui do índice do setor de agro que tá ruim? O Rumo tá lá dentro, né? E tu vê que o Rumo não tá tão ruim, porque ela lateraliza aqui, né? Quer dizer, se não for olhar num prazo maior, ela subiu,
né? Desde 2016 aqui, e começou a lateralizar desde 2020 aqui, vem e aí cai de 2019 até 2022, depois volta a subir aqui, né? Tem uma tendência de alta de 2022 até 2023, termina com uma lateralização 2023, aqui entrando em 2024, a gente vê que é uma região que depois não consegue mais ganhar aqui, né? A região dos 23,15 não se ganha mais. E aí a gente tem o que a gente começa a ver aqui é realmente um movimento de queda, bem expressivo não, né? Mas bem mais marcado, né? Que a gente vê que ele vem caindo aqui desde 2024, 2025, segue esse movimento em queda. Se eu quisesse, até eu poderia tentar desenhar um canal mais longo aqui, né? A gente consegue ver que existe um canalzinho de queda, e ela está dentro ainda desse canal de queda. Ela tentou romper aqui em 2026 numa lateralização, não conseguiu, né? Não conseguiu romper, porque depois ela voltou para baixo, né? Quer dizer, ela deu uma rompida por um tempo, mas logo voltou aqui para o canal, voltou a testar como se fosse o fundo do canal, e agora está indo rumando a testar, o rumo está rumando testar a LTB aqui, né? O topo do canal de baixa que ele está, certo? Esses dois candles aqui assim mostra a força também, né? A gente viu também volume entrando bastante aqui no papel, volume mais forte, volume mais expressivo. Pode trazer, testar de novo isso aqui, não vejo por que não, certo? Gostaria de ver o rompimento dessa região, rompendo também, tem aqui a média móvel de 200. Acho que vai acontecer? Tá difícil dizer, né? Tá difícil dizer, a gente vê que ela lateraliza bastante, então se eu fosse dizer, se eu tivesse que prever alguma coisa, dizer, cara, ela vai chegar aqui e vai começar a lateralizar. Talvez vai romper em falso, vai voltar para dentro, vai lateralizar nessa região aqui. Tá? Então eu não acho que vai ter um movimento mais expressivo de alta do papel, tá? Mas é achismo. A gente tem que esperar ele se desenhar, tem que esperar ele mostrar alguma coisa aqui. Se tu tá comprado no papel, eu permaneceria comprado, porque esses dois candles de hoje são mais promissores, né? A gente vê que realmente essa queda, quando ela vem, ela vem sem volume, tá? Isso é uma coisa que importa bastante para a gente, quando vem uma queda, vem sem volume, e vem uma alta, vem com volume, tá nos mostrando que tem mais interesse comprador, né? Aqui já mostrou esse interesse comprador, né? Então, pode ser que ele siga subindo, tá? Olhando para trás e olhando para o gráfico, eu vejo que os compradores aqui estão com mais interesse, mas realmente tem que romper essas regiões. Já tem aqui também a média móvel de 200, que também pode ser uma região de briga. Eu seguiria comprado, veria como ela vem trabalhar aqui para cima, como ela vem trabalhar mais de 200. Eu não sei qual é o teu alvo, qual é o teu objetivo, por que tu está nela, né? Mas pode ainda... O que eu não gostaria de ter um alvo muito mais longe desses 12,27, tá? Porque 12,27 a gente vê que é uma região aqui que ela não tem ganhado com facilidade, certo? Então, é só isso que eu diria para vocês, tá? Bom, acho que já deu duas a mais aqui, pessoal. Queria agradecer a todos. Vamos chegando ao fim de mais um programa Ronda do Mercado, certo? Hoje vimos várias ações aqui, então logo no início a gente viu várias ações que estavam legais. A gente viu que Pine 4 sacaneou a gente várias vezes, mas hoje está indo, parece que está indo bem positivamente. A MRV, que a gente tinha falado sobre venda, está andando bem negativo para baixo também, né? Está andando com movimento de queda conforme a gente tinha previsto. A gente viu soja também tendo esse movimento de queda que a gente falou ontem, hoje dando talvez uma entrada se fosse uma venda. Também falamos de Engie ontem que deu uma entrada e hoje parece que andou, certo? E MRV eu já falei? Acho que sim. GGBR, que pode estar dando uma compra, tá, pessoal? Pode estar dando uma compra, um rompimento de máxima. Então, quem sabe vamos cuidar. Por fim, ainda a gente deu uma analisada aqui, gostaria de destacar Localiza, né, Rente 3 e Roxo 34, né, Nubank, que também estão bonitas aí, né? Olhem esses papéis, basicamente todos os papéis que eu falei hoje tem coisas interessantes a se falar, tirando Irani, talvez, que não tem muita coisa a se fazer, certo? Agradeço a todos que vieram que me acompanharam até o final. Muito obrigado, espero que esteja sendo
proveitoso esses nossos encontros. E até amanhã, até sexta-feira, pessoal, que amanhã é sexta-feira, acabando a semana. Um abraço a todos.